Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 13, na página 26 nós temos correção de alguns exercícios sobre grandezas variáveis. Isso mesmo, hoje é dia 25 de setembro de 2020, aula apresentada, vamos já para a aula, por favor, não demora, o tempo é curto, um período é muito rápido. Um período é rapidinho. Ainda bem, né? Nesse meio assim, virtual é complicado, né? A gente ficar, sei lá, 40 minutos, né, Lucas? Assistindo uma aula. É complicado, eu sei como é que é. Cansa, gente. Mas vamos lá. Disposição, né? Olha só. A respeito de grandezas proporcionais, assinale o que for correto, corrigindo as sentenças incorretas. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. O que ele está dizendo? Que se, por exemplo, uma grandeza é a velocidade e outra é o tempo, tá? Então, por exemplo, aumentando a velocidade, o tempo aumenta proporcionalmente, ou aumentando a velocidade, o tempo diminui inversamente proporcional, né? Ou aumenta ou diminui de forma não proporcional. Bom, então a gente escreve da seguinte forma: a velocidade de um automóvel e o tempo. Quanto maior a velocidade, o que acontece com o tempo? Aumenta ou diminui? Então, vamos colocar uma situação. Eu dava aula muito tempo atrás, num tempo remoto, que não volta mais atrás, em Osório. Eu levava 1 hora e... vamos arredondar para 1 hora, tá? 1 hora de viagem eu levava, tá? Andando a 100 km por hora. Certo? Então, a 100 km por hora, então velocidade e tempo, que é o que eu quero relacionar, certo? Se eu ando a 100 km por hora, eu fazia o percurso em 1 hora, tá? Bom dia, tudo bem, Keila? Bom dia. Então, se eu andasse a 100 km por hora ali na freeway e a velocidade máxima era 110, dava para tranquilo andar a 100 km por hora, tá? Se eu andasse a 100 km por hora, eu fazia o percurso em 1 hora. Vamos arredondar para esse tempo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu saí de casa num outro dia, mas eu não estava tão atrasado assim, eu estava com tempo de sobra. Olha só o que eu estou te falando. Eu estava com tempo de sobra, daí o que eu fiz? Eu reduzi a minha velocidade pela metade. Eu reduzi a minha velocidade pela metade, para 50 km por hora. Eu vou bem mais devagar, né? Vou tranquilo, observando a paisagem, né? Sentindo o vento no carro e o carro balançando assim, porque tu vai para o Osório, acontece isso, né? Aquele campo aberto ali, o vento bate assim, até caminhão dá uma estremecida assim no tempo de vento. Por isso que lá tem aqueles moinhos, não é moinho, esqueci o nome daquilo, de energia eólica, aqueles cataventão lá. Bom, mas volta aqui comigo, né? Não fica prestando atenção nas bobagens que eu fico falando. Presta atenção no que é sério. Isso não é bobagem, tá? Reduzir pela metade aqui, ó, a velocidade. O que vai acontecer com o tempo? Me responde aí no privado, valendo agora a tua participação, que eu vou falando o teu nome assim, ó. Ó, tu respondeu, tu também respondeu. Se eu reduzir a minha velocidade pela metade, ou seja, a grandeza aqui, ó, da velocidade, eu tô pela metade, o que vai acontecer com o tempo? Você tenta ser no privado, tá, Arthur?
Ó, o Lucas, ok, Lucas. Isso aí. Tu acha, Júlia, isso? Olha só, pensa. Arthur e Júlia Bairros. Pensem. Não, ó. A Keila tá certo, né? Ó, a Júlia agora entendeu. Mas o Arthur, pensa comigo, ó. Eu vou reduzir, vou andar bem mais devagar. O que vai acontecer com o meu tempo? Tá? E a Keila que respondeu aqui, ó, vai acontecer. E a Keila e a Júlia que responderam assim, ó, o que vai acontecer, vocês têm que responder em quantas vezes. Ó, eu tô supondo aqui, ó, para vocês, ó, eu estou reduzindo pela metade. O que vai acontecer com o tempo? Se eu reduzir pela metade, o que o tempo acontece? Tá? E isso, Keila, é a resposta, exatamente. Tá? Entendi, Arthur. Agora responde então para nós. Vamos lá, Arthur. Ó, Davi. A Júlia Carvalho. Ó, parte da tua resposta, Júlia Carvalho, e do Davi também. Não, parte da resposta da Júlia ali tá correta, certo? Porque o que está acontecendo? Com certeza, vai aumentar. Certo? Isso é verdade. Ó. Mas em quantas vezes eu reduzi aqui? Eu reduzi pela metade esse tempo aqui. Ó. Tá? Perdão, eu reduzi pela metade a minha velocidade. Significa que o tempo vai dobrar. Então, se eu reduzo aqui pela metade e aqui dobra, ó, ele vai levar eu vou levar 2 horas, certo? Então, olha as comparações que eu faço na velocidade. 100 eu comparo para 50. Isso a gente viu ano passado, certo? E agora aqui, ó, 1 para 2. 100 dividido por 50 é o número 2. E o número 2 é o número inverso de 1 sobre 2. 2 vamos colocar assim, ó, é inverso de 1 sobre 2. Ficou horrível assim. 2 continua horrível. 2 é inverso de 1 sobre 2. Certo? Reduzir pela metade, dobrei o tempo. E se tu for analisar, ó, se eu reduzo pela quarta parte a minha velocidade, eu reduzo em 4 vezes. Reduzir em 4 vezes é dividir por 4. Então, por exemplo, eu reduzo para 25 km por hora. Quanto tempo eu vou levar para fazer o mesmo trajeto? Eu vou levar 4 horas. O inverso de 4 é 1 sobre 4, né? Tá? Entendam o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz a comparação de 100 para 50 na velocidade e no tempo eu peguei os seus correspondentes, 1 sobre 2. As respostas ficaram inversas, ó. A comparação aqui deu de dobro. Esse aqui, os 100 km é o dobro de 50, certo? Quando eu comparo 100 com 50, eu tenho esse coeficiente 2 aqui, ó. 100 km é o dobro de 50. A gente pode fazer a mesma comparação aqui, ó. 1 hora é a metade de 2 horas. 1 dividido por 2. De novo. 100 é o dobro de 50. Eu só dividi 100 por 50 e descobri isso. Ó. 100 é o dobro de 50.
E se eu fizer a mesma coisa na mesma ordem, 1 dividido para 2, o 1 é a metade de 2. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó, são inversamente e proporcionais. São inversos e proporcionais. Por que são inversos? Porque reduzindo um, o outro reduz também. Tá? E de forma proporcional. Ou seja, se eu divido por 2 aqui, o outro lado multiplica por 2. Se eu divido por 3 aqui, o 100, aqui vai ser multiplicado por 3. Se eu multiplico o 100 por 0,8, a uma hora vai ser dividida por 0,8. Acontece o inverso. Vocês estão acompanhando? Aqueles que estavam entendendo mais ou menos, conseguiram compreender o que está acontecendo aqui? Porque teve uns que colocaram assim, ó, vai aumentar, mas só que colocaram o tempo errado aqui, não colocaram o tempo 2 aqui. Tá, o colega ali falou, beleza, o Arthur sim, Keila sim também. Alguém tem dúvida ainda em relação a isso? Então esse é um exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo para dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. O que ele está dizendo ali? Ó, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto no percurso são grandezas diretamente proporcionais. Daí o que tu vai responder? Tu vai responder não. Negativo, né? Não. Neste caso, as grandezas tempo e velocidade, nem sei se a gente chama a velocidade de grande. Tá, vamos chamar. Neste caso, porque velocidade é uma taxa de variação. Eu chamo de grandeza? Então tá. Não, neste caso, as grandezas tempo e velocidade, com um asterisco aqui para velocidade, tá? Porque eu teria que ver na definição bem direitinho, tá? Mas tudo bem. As grandezas tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Tá valendo? Tá? Essa aí fica a resposta para nós, então. Retornando à gravação, então, passando ali para o item B. Eu não sei, escreve assim para mim, ó, passa para a próxima, para o item B. Passa, escreve aí. Ou não passa. Tá, Júlia, ok. Ninguém se opôs, né? Tá, eu já vou apagar e só quero ler para vocês. A velocidade de um avião, então, eu tenho que comparar a velocidade e a distância que ele percorre. São grandezas inversamente proporcionais? Sim ou não? Então vamos ver. Vamos apagar aqui velocidade e distância percorrida. Agora, o tempo é o mesmo, certo? A gente pode pensar na mesma situação de eu viajando para Osório, tá? Velocidade, velocidade de um avião, né? E distância percorrida. Vamos ver, velocidade, distância. Tá? Vamos ver uma velocidade de, sei lá, 500 quilômetros por hora. Um avião que anda 500 quilômetros por hora. Vamos ver. Opa!
Tá. Certo. Davi mandou uma mensagem ali. Tá. Só deixa eu responder para ele aqui rapidinho. Muito bem. Tá, ele recebeu. Então, velocidade 500 km. Aqui eu não tenho noção. Eu não tenho noção assim de quanto tempo mais ou menos. Só um pouquinho. Sei lá, daqui a São Paulo, uns 800 quilômetros mais ou menos. E a gente faz em 1 hora e alguma coisa. Vamos pegar valores aproximados aqui então. 500 km por hora, a distância que eu percorro em 1 hora, por exemplo, em 1 hora, por exemplo, em 1 hora eu percorro 500, né? Sim. Vamos fixar, tá ótimo, dá para pensar assim, ó. Então, se a velocidade for 500 km por hora, em 1 hora eu percorro 500 km. Vamos aumentar essa velocidade? Vamos aumentar essa velocidade. 600 km por hora. Valendo a tua participação ali, ó. Se a velocidade é de 600 km a cada hora, qual vai ser a distância que eu percorro em 1 hora? Essa hora está fixa, né? Vale a tua participação aí, por favor. Me diz em 600 km por hora em 1 hora quanto eu percorro. Acho que dá para fazer isso. O João tá travado ali, João? Não, tá. Me ouviu ali o João Antônio. Eu pensei que ele estava olhando para o lado ali, eu pensei que eu estava travado, travou tudo aqui, mas agora tu te mexeu, né, João Antônio? Tá valendo. E aí, me diga, em 1 hora, 600 km por hora, andando a essa velocidade, 600 km por hora, que distância tu faz? Tu me deu uma medida de velocidade, Keila. Tá. Tô calmo. Vou respirar. Olha só. A velocidade ela já tá te dizendo assim, ó. Keila, pensa comigo, ó. 600, a velocidade está dizendo assim, ó, 600 km por hora significa 600 km a cada hora. Então, em 1 hora, a distância que tu percorre aumentando a velocidade de 500 para 600. Respondam aí no privado, por favor. Ô, Giovana, responde aí, nunca te pedi nada. Você tá me ouvindo aí, Giovana? Tá, enquanto vocês estão pensando aí, que eu quero ver se é inverso ou não. Vocês é que tem que me responder. Agora é com vocês. Vou até dar uma pausa aqui, ninguém me responde. Retornando. Botei outras velocidades então. Fixei 2 horas de viagem no avião, certo? A 600 km por hora, em 2 horas de viagem, ele vai percorrer 1.200 km.
porque a cada hora 600 km. Vamos pensar reduzindo a velocidade pela metade, por exemplo, 300 km a cada hora. Quantos quilômetros ele percorre em 2 horas, por exemplo? 600 quilômetros. Olha, o Lucas respondeu. Tá? Muito bem, a Keila também respondeu. Ok. Só usou um termo, Lucas, ali que não tá correto. Tu usou isso, agora sim, exatamente. Daí tu pode utilizar esse termo aí, reduziu isso. Tá. E a Keila também, só que é bom, Keila, tá certo o que tu falou, mas é bom a gente substituir esse termo que tu utilizou aí, tá? Mas tá certo isso que tu falou, tá? Tu já vai entender o que eu quero te dizer. Mas tá certo, até mesmo porque eu falei isso, né? Dessa forma mesmo que tu falou. Beleza. Certo? Então, olha, reduzindo pela metade aqui, ó, a velocidade, o que acontece com a distância? Se reduz pela metade, elas concordam, tá? E esse era o termo que eu queria que tu utilizasse, tá, Keila? Reduziu pela metade. Isso significa diminuir 2 vezes, e é verdade. É verdade, tá? Então, ó, se eu aumentar... Então, comparando 600 para 300, ó, fazendo essa comparação, 600 para 300, dá 2. E 1.200 para 600, 1.200 dividido por 600, também dá 2. Ó. Então, olha só o que a gente pode falar. 600 é o dobro de 300. Da mesma forma que 1.200 quilômetros é o dobro de 600, tá? Então, elas concordam, reduzindo pela metade aqui, aqui também reduz pela metade, triplicando a velocidade, vai triplicar a distância, tá? Multiplicando a velocidade por 0,75, a distância percorrida vai ser multiplicada por 0,75, vai acontecer... as grandezas preservam a operação, né? Tá? De multiplicação de uma para outra. O que a gente vai responder aqui, ó, que é incorreta essa aqui, ó, porque ele está dizendo que é inversamente proporcional. Não, as grandezas são diretamente proporcionais, pois a variação de uma acarreta na mesma variação da outra, no mesmo tipo de variação, né? Ou diminuindo uma, a outra diminui proporcionalmente, ou aumentando uma, a outra aumenta de forma proporcional. Vocês poderiam, se quisessem, fazer essa comparação sim, 500 para 600, é a mesma comparação 1.000 para 1.200. Vai ver que é a mesma comparação. Então, aqui elas está incorreta essa aqui, porque são diretamente proporcionais. Tá? Vou te dar um tempo ali para tu responder a C e a D. Tá? Pit stop bem rapidinho. Vou dar uma pausa aqui e já coloco para vocês o resultado. Falta 1 minuto, né, Lucas? Então tá, claro, não vai dar tempo então de eu corrigir assim, o C e o D com vocês, mas daí na aula que vem eu passo então o gabarito da C, da D e da E também. Certo? Daí já aproveitem, o Davi conseguiu voltar, beleza, o João Vitor tá aí também, beleza. Leiam essa resolução 1 para a aula que vem também. E não posso deixar esquecer vocês. Ó, lembrando novamente, tarefa 2, Clip Escola, pode acessar o link ali da tarefa 2, está bem indicado ali, né?
O diário de classe também tem a tarefa 2, vocês podem acessar ali sem problema algum, tá? Lembra que a resposta, o envio é único agora, então tu organiza todas as tuas respostas e envia, que daí quando tu precisar corrigir, se tu precisar corrigir, né, eu vou abrir um outro formulário com as mesmas questões, da mesma forma, só que tem que ser um formulário separado para que tu possa acessar e corrigir somente aquelas questões que tu ficou com a pontuação abaixo, certo? Então tá, vou dar um tchau pro YouTube aqui primeiro. Tchau, YouTube, me encontrem lá à tarde. Até.